Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje iremos falar mais uma vez de pré-Libertadores, mais uma vez dos dois brasileiros que estão disputando a competição, o Bahia e o Corinthians. Torcedor, vamos começar pelo brasileiro menos crítico na competição, que vai estar, no momento menos crítico para o jogo da volta. Vamos começar pelo Bahia, que enfrentou o time uruguaio do Boston River, tá? Time do Boston River, que hoje é o 13º colocado do campeonato uruguaio e eliminou na última fase da pré-Libertadores o Nublense, o time chileno. Tá, o jogo foi lá no Uruguai, o estádio, Centenário estava completamente vazio, pouquíssimos torcedores. Mais uma partida boa do Bahia. Eu sei que o 0-0 é um pouco assustador, porque o time do Boston River é muito pior do que o do Bahia, né? Isso é claro, isso é óbvio, e isso fica mais claro ainda quando a gente vê as estatísticas do jogo, onde o Bahia teve 65% de posse de bola contra 35% do time uruguaio, 5 finalizações do Bahia contra 2 do time uruguaio, né? Uma defesa de cada goleiro para cada um dos lados. A do Marcos Felipe foi um cabeceio tranquilo para ele defender. A do Boston River foi uma baita defesa no primeiro tempo, no chutaço de fora da área do Jean Lucas, um escanteio para cada lado, 8 faltas do Bahia, 11 do Boston River. O que mais que a gente pode destacar aqui? O Bahia teve a posse, o Bahia foi superior à equipe, também não criou absurdamente, mas o que a equipe do Boston River até chegou a fazer um gol, que foi bem anulado, inclusive, por impedimento, e o cara que estava impedido até acho que fez falta ali no Marcos Felipe no lance. O Marcos Felipe saiu meio errado do gol, mas para mim foi falta em cima dele. Mas o 0-0 é normal. Eu sei que o time do Boston River é muito pior do que o do Bahia. O Bahia poderia sim ter vencido já esse jogo da ida para ficar mais tranquilo para o jogo da Fonte Nova. Creio eu que o Bahia vá passar com tranquilidade na Fonte Nova, como foi contra o The Strongest, diante do seu torcedor, jogando em casa. Acho muito difícil desse Boston River conseguir aprontar alguma coisa. Se lá no Uruguai já não aprontou nada, duvido muito que o Bahia sofra dentro de casa contra uma equipe muito limitada. Uma equipe que atacou muito pouco, que chegou poucas vezes ao ataque. Eu sei que o Bahia hoje faltou um pouco, acho que faltou um pouco do Everton Ribeiro aparecer mais no jogo, o Lúcio Rodrigues apareceu muito pouco, né? Os jogadores mais diferentes desse time apareceram pouco, não fizeram um jogo tão estrelado, mas o Bahia é amplamente favorito a se classificar e deve sim estar na fase de grupos da Libertadores, né? O Boston River é um time muito fraco, tá? Um time com uma capacidade muito abaixo do Bahia. Eu acho até que o time do Boston River é pior do que o do The Strongest, tá? É um time bem ruim mesmo. Esse time do Boston River, esse time uruguaio, se você está se perguntando por que eu estou olhando para o lado, é onde eu estou vendo as estatísticas ali na minha outra tela. Tá certo? Mas vamos passar então, terminando contra esse jogo do Bahia, para falar do mais crítico, para falar do que é o mais crítico de todos. Tá? Aqui a situação é crítica. Vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista, que na quarta-feira, antes de ontem, tomou 3-0 lá em Guayaquil para a equipe do Barcelona e tá aí com um pé para ir jogar mais uma vez a Sul-Americana. O Corinthians que terminou a temporada passada sendo um dos melhores times do futebol brasileiro, ganhando 9 jogos seguidos no Brasileirão, mas que começa esse ano até bem no Paulista, faz um Paulista muito correto, um Paulista muito de boa. Eu sei que muitos times nessa fase de grupos do Paulista, a gente fala, o Paulista é o campeonato mais forte dentre os estaduais. Mas ainda tem muito time abaixo, tem Água Santa, tem Inter de Limeira, tem Velo Clube, Noroeste, tem muito time ruim ainda dentro desse campeonato. A gente já dizia que o problema defensivo do Corinthians é gigante, quando o Corinthians, acho que não tomou gol em 3 jogos só nessa temporada, acho que 4, com esse contra o Mirassol das quartas de final do Paulistão. Mas o Corinthians tem muitos problemas defensivos, e ontem foi escancarado isso. Acho que o 3-0 tem sim muita parte do Ramon. O Ramon, para mim, ficou com medo ontem do jogo.
sabe dos problemas defensivos do Corinthians, e perante esses problemas, em vez de talvez tentar resolver esses problemas, preferiu tentar colocar 3 zagueiros, tentar fechar a casinha e tentar voltar de lá pelo menos com um gol talvez só de diferença, um empate, algo desse tipo. Porém, o Corinthians fez um primeiro tempo que até o lance do pênalti ali, que é um pênalti juvenil demais do João Pedro Choca. Inclusive, o Pedro Choca tá fazendo um grande Paulistão, né? Fez grandes jogos no Campeonato Paulista, mas os jogos que ele jogou na Libertadores, ele foi mal em todos, tá? Que ele fez pela Libertadores, está sentindo bastante jogar Libertadores. Ontem fez um pênalti bizarro, já não estava bem desde o início do jogo, mas fez um pênalti, ontem não, né? Quarta-feira. Fez um pênalti bizarro, né? E que acabou custando 1-0 no primeiro tempo. O time do Barcelona não criava nada, era só chute fora da área. O Hugo não tinha feito uma defesa sequer na partida. O Corinthians já não jogava bem, já não passava do meio de campo. O Garro mal conseguia dominar a bola porque já tomava pancada porque estava bem marcado. O Memphis e o Yuri pouco tocaram na bola, né? Eu sei que tem que cobrar do Memphis e tudo mais, mas precisa de ajuda também, né? Eu sei que o cara é diferente e tal, que ele tem que buscar mais jogo, acredito que sim, ele tem que ser mais participativo, ele tem que tentar mais do que ele tá tentando. Acho que ele a bola tem que passar mais no pé do Memphis, pela diferença que ele tem, por tudo, não só pelo que ele recebe por mês, mas por ser esse jogador que quis a 10, que quis essa responsabilidade para ele. Então, o Memphis sim tem que ser cobrado, o torcedor corintiano vai com certeza cobrar o Memphis, não é porque ele é holandês, não é porque ele é um jogador midiático, não é porque é esporte da sorte, banco salário do cara, que o torcedor corintiano não vai cobrar, a gente sabe disso. E tem que cobrar. Mas para mim as cobranças têm que ser severas em cima do sistema defensivo do Corinthians. O início de temporada do André Ramalho é um pior início de temporada de um zagueiro dos últimos anos do Corinthians. Sei que teve anos horrorosos aí, que tinha Henrique, Manuel, Danilo Avelar, que teve jogadores muito abaixo na zaga, mas o início da temporada do André Ramalho é grotesco. Ontem o Félix Torres fazia uma partida segura, para mim era o melhor zagueiro dentro dos que estavam em campo. Era o cara que tava dando as chegadas mais firmes, era o cara que tava sentiu, pô, é jogo de Libertadores. E por conta de um cartão amarelo, ele teve que sair para entrar o André Ramalho, que tem um início de temporada bizarro. O André chegou para resolver o problema do Corinthians na zaga. Os corintianos diziam: o Corinthians precisa contratar um zagueiro para ser a dupla do André, porque o André é um bom zagueiro. Mas o início de temporada do André Ramalho é gritante de ruim. É bizarro. O André Ramalho faz um início de temporada assim horroroso, onde ele vai bem na saída de bola, ele mantém o nível da saída de bola, porque ele sai bem com a bola nos pés, porém marcando ele é simplesmente ninguém. É como se você não tivesse um zagueiro quando ele tá jogando. O segundo gol ontem do Barcelona de Guayaquil é erro completo, porque ele dá condição pro lançamento nas costas, ele não marca o atacante porque ele tá olhando para a bola. É assim, a falha do gol é completamente dele. Eu sei que tem muito problema do Hugo, lateral esquerdo, que também é um jogador que eu não sei por que o Ramon Dias aposta nele. Eu sei que o Bidu tem os seus problemas defensivos. Sei que o Bidu tem muitos problemas. Mas se você iniciou com um esquema de 3 zagueiros, por que não começar com o Bidu? Para você soltar os alas. Para você. Entendeu? Mas não soltou os alas. O time não conseguia tocar na bola. Completamente recuado, só chamando os caras para cima, e aí, em algum momento ia tomar o gol. Saiu o gol num lance de pênalti que para mim foi bizarro, como eu já disse, uma falha enorme do João Pedro Choca. O cara estava adiantando a bola para a linha de fundo, ia sair com bola e tudo. Né? Então, foi uma partida muito ruim do Corinthians como um todo. O segundo tempo ele é um desastre, porque o Ramon, em vez de ele falar, pô, tomamos um gol já, vamos continuar nesse esquema de 3 para tentar evitar tomar mais ainda. Não, ele quis ir para um esquema, para uma linha de 4, né? E quis ir para um esquema de linha de 4, ou seja, abriu mais o time, viu que o meio de campo estava perdendo todas as bolas. Eu até acho que a entrada do Carrilho teria que acontecer. Mas eu acho que, já que você entrou nesse esquema, eu não entraria nesse esquema. Eu acho que com um time do tamanho do Corinthians, não pode ficar com medo do Barcelona de Guayaquil. Vamos falar a justiça aqui. Mas já que você entrou nesse esquema, já dessa forma mais retrancada, dessa forma de evitar tomar muitos gols, mantém esse esquema até o final. Tira o Bidon, que estava muito mal no jogo, e bota o Carrilho. Mas não, ele preferiu abdicar do esquema de 3 zagueiros, botar o pior zagueiro do Corinthians na temporada, que é o André Ramalho, para jogar, tirar o Félix Torres. Eu sei que já tinha amarelo, mas não tinha como tirar o Félix Torres. Ele podia ser expulso, podia, mas não tem como tirar o Félix Torres, porque ele era o melhor zagueiro em campo. Tá? Ele estava ajudando muito o Mateuzinho, que estava sofrendo sim lá pelo lado direito. Foi uma partida, para mim, abaixo do Matheus. O Matheus pode entregar mais do que ele entregou ontem. Eu sei que é uma partida abaixo muito de todo mundo. O Garro fez uma partida horrorosa. Mal tocou na bola, quando tocava errava. O Yuri não dá para criticar.
O Yuri não tem como, a bola não chegou nele. O Memphis pouco tocou na bola também, mas quando tocou também não conseguiu participar, não conseguiu ir bem. Perdeu ontem, querendo ou não, um gol dentro da pequena área, que poderia ser um gol do alívio do Corinthians. Foi uma das poucas chances, caiu no pé dele e ele tem que resolver, e ele não resolveu. Então é difícil. O Bidon não foi mal, não foi bem no jogo. Eu acho que ele e o Alex Santana como volantes ficaram muito sobrecarregados e faltou muito para o Corinthians, tá? O Corinthians entrou com um esquema defensivo, mas para um time que tem muitos problemas defensivos, logo deu tudo errado. O Ramon, em vez de ele apostar em jogar de uma forma mais aberta para tentar vencer, ele quis tentar se retrancar e segurar o resultado e vir para um resultado melhor aqui para a Arena. Mas o que aconteceu? Um 3-0 e o Corinthians está praticamente eliminado. Acho muito difícil do Corinthians conseguir voltar pelo menos esse placar, para quem sabe buscar uns pênaltis. Porque eu não duvido que o Corinthians possa fazer 3 gols, porque tem qualidade para isso, vai jogar diante do seu torcedor e pode sim fazer 3 gols nesse Barcelona de Guayaquil. Mas o problema do Corinthians é não tomar gols, cara. Esse time defensivamente é uma peneira. O Corinthians é uma peneira completa. E aí vamos falar um pouco das estatísticas e você vai ver o quanto superior foi o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona teve 17 finalizações no jogo, o Corinthians teve 6 finalizações. Teve uma na trave do Maicon, né? Um chute do Memphis, esse aí que o goleiro defendeu dentro da pequena área. Foram as chances mais claras, de resto, mais chutes de longe e tudo mais. Né? A defesa do goleiro teve uma do Barcelona de Guayaquil, ou seja, o Hugo não fez nenhuma defesa. Escanteios 11 para o Barcelona, 4 para o Corinthians. Faltas, 21 faltas do Corinthians, 14 do Barcelona. Muitas faltas no jogo, inclusive, né? A galera bateu legal, mas o que eu queria destacar aqui, finalizações no gol, os caras eram 3 só, para vocês verem como o time dos caras é abaixo. Os caras eram 3 chutes no gol, foram os 3 gols. O Corinthians deu um, né, que foi o chute do Memphis, que eu disse teve a defesa do goleiro e a da trave do Maicon. Então o time dos caras é abaixo. O Corinthians, sim, pode conseguir a virada e deve vir para cima dos caras, eu imagino, na próxima quarta-feira. E tem condições disso. Pode fazer um jogo muito superior e conseguir a classificação. Mas eu acho muito difícil. Porque o Barcelona vai fazer uma cera lascada e vai tentar parar o jogo de todas as formas. Então, o Corinthians vai ter muitos problemas e o Corinthians vai ter que jogar muita bola. E para mim vai depender muito, mas muito mesmo, do jogo de domingo contra o Santos. Porque se o Corinthians é eliminado para o Santos, a moral dos caras vai lá embaixo, o trabalho do Ramon começa a entrar nas cordas, que o torcedor já tá começando a se revoltar com ele, tá começando a ficar puto, porque o time não joga nada. Parece que ele não consegue mais extrair dos jogadores o que ele extraiu no final do ano passado. Parece que o time simplesmente está completamente perdido em vários momentos dentro dos jogos. Eu sei que teve lesão do Ranieri, teve lesão do Martinez, mas não é pro time estar tão mal assim, perdendo poucos jogadores, não perdeu tantos jogadores, não perdeu seus principais. O Garro tá aí, eu sei que não tá 100%, você percebe que o Garro não tá sendo aquele Garro que foi o Garro do ano passado, mas é o cara diferente ainda. As mudanças do Ramon, e aqui eu sempre disse isso, né? O Ramon Dias tem muitos problemas nas mudanças, porque ele muda o time e o time piora. Ele tira o Garro, porque ele percebe que o Garro não estava jogando bem, eu até acho que podia tirar, mas ele bota o Romero para iniciar 4-3-3, para botar o Memphis de ponta, entendeu? E o Romero na outra. O Romero é um jogador lento, o Romero não pode mais jogar de ponta. Essa que é a grande verdade. O Romero não pode mais ser considerado um ponta direita, porque ele não é mais um cara veloz, ele é um cara lento hoje. O Romero é esse cara lento. Então o Romero, para mim, não é mais para ser utilizado nessa função. Mas o Ramon continua colocando ele nessa função. E aí ele inventa um 4-3-3, né? Que fica ali Maicon, Bidon e Carrilho no meio, Romero na direita, Memphis na esquerda e o Yuri de centroavante. Aí ele tira o Memphis para botar o Thales no final do jogo. O Thales, que é um dos melhores jogadores do Corinthians no início da temporada. O Carrilho, que também para mim é um dos melhores jogadores desse Corinthians no início da temporada, estava no banco de reservas. Então, para mim, o Ramon errou e errou muito ontem. Muito dos 3-0 está na conta dele, porque ele se acovardou contra um time pior que o dele, né? E escalou mal para mim, na minha visão. Não precisava ter escalado 3 zagueiros e quando mudou, o time piorou. Então, o time já não fazia um bom jogo e com as mudanças dele, o time conseguiu piorar ainda mais. Então, o Ramon tem muitos problemas.
A gente fala desde o ano passado que em vários momentos, principalmente nas Copas, o Ramon escalou mal, mexeu mal e o Corinthians foi eliminado para o Racing. O Corinthians teve um a mais que o Flamengo em boa parte do confronto semifinal da Copa do Brasil, não conseguiu criar absolutamente nada, porque ele matou o time com várias substituições, quis iniciar o jogo com uma 4-3-3, que a gente sabe que o Corinthians não consegue jogar nessa formação, né? E o Corinthians teve seus melhores momentos jogando com uma formação completamente contrária a 4-3-3, mas ele continua tentando apostar na 4-3-3 com o Romero como um ponta, o que para mim é inacreditável. Eu sei da importância do Romero, eu sei que o Romero faz gol, eu sei que ele aparece em momentos decisivos para salvar o Corinthians, mas como ponta o Romero não pode ser utilizado mais. O Romero não pode ser utilizado como ponta em jogos que exijam que ele seja um ponta extremo, que ele seja um cara de drible, que ele seja o cara do 1 contra 1. Não. Você tem que botar o Romero aberto pela direita num jogo onde você precisa de uma dobra. Por exemplo, você queria ali uma dobra para ajudar o Mateuzinho, o Romero vai fazer isso. O Romero taticamente entrega algo, né, taticamente. Mas para ele ser o cara agudo, o cara que vai ganhar em velocidade, o cara que vai tentar criar um lance num contra um, não pode ser o Romero. Tem que ser o Thales, mas em vários momentos o Ramon prefere colocar o Romero e deixar o Thales no banco para botar o Thales depois. Eu não consigo entender. Sei que o Thales não vai ajudar defensivamente, que o Romero vai ajudar, mas para mim ontem foi claro. O Ramon queria entrar para tentar se salvar, acabou dando tudo errado e o Corinthians está com o pé na cova. É basicamente isso, sendo bem claro aqui com o torcedor corintiano. Não vou desacreditar do Corinthians, porque a gente sabe como é que é futebol. O time do Corinthians é muito superior a esse time do Barcelona. Tem totais condições de classificar no jogo da volta. Tá? Eu sei que é um 3-0, que vai ser muito difícil. O Corinthians vai ter que triplicar o seu futebol, né, para conseguir. Mas, se o Ramon Dias entrar, se o Corinthians classificar contra o Santos, a moral vai subir e o Ramon Dias entrar com uma escalação que não seja uma escalação covarde perante um time pior que o seu, o Corinthians tem totais condições de estar na próxima fase. Essa é a minha visão. E aí, torcedor, concorda comigo? O Bahia classifica na semana que vem e o Corinthians consegue esse milagre para estar na fase de grupos da Libertadores? Deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreve no canal do 12º Jogador e até uma próxima.